Análise. Acordo entre Rússia e Irã mostra que uma nova arquitetura global está sendo criada. O Tratado de Parceria Estratégica entre a Rússia e o Irã, anunciado ontem, 17 de 1 de 2025, é um exemplo de progresso em direção à globalidade multipolar que equilibra as relações de poder no Oriente Médio. Especialistas ouvidos pela Sputnik, essa aproximação entre os líderes russo e iraniano pode fornecer um contrapeso às maneiras pelas quais a unipolaridade continua tentando se restabelecer, disse Imelda Ibanez, especialista em política externa e história diplomática da Rússia, da Universidade Estatal de São Petersburgo. O acordo anunciado após uma reunião em Moscou entre o presidente russo Vladimir Putin e o presidente iraniano Massoud Pezeshkian estabelece metas e referências ambiciosas para aprofundar a cooperação bilateral de longo prazo em política, segurança, comércio, investimento e assuntos humanitários. O tratado foi firmado 3 dias antes de Donald Trump assumir a presença dos Estados Unidos e em um momento em que o acordo de cessar-fogo foi alcançado na faixa de Gaza. Ibanez acredita que ainda é cedo para avaliar a política externa do próximo presidente dos Estados Unidos em relação ao desequilíbrio do Oriente Médio. De qualquer forma, ele ressalta que o novo acordo entre Moscou e Teherã visa juntamente equilibrar a ambição de influência americana caso Washington decida fazer algo contra o Irã. Eduardo Rosales, especialista em relações internacionais da Universidade Autônoma do México, observa que o acordo faz parte de um conflito geopolítico entre os Estados Unidos, a China e a Rússia, já que o Irã faz parte da esfera de influência da zona periférica da Rússia, enquanto Israel é apenas mais um estado dos Estados Unidos. Isso faz parte da luta geopolítica em que a relação entre os Estados Unidos e Israel está se tornando cada vez mais clara e, consequentemente, a relação entre a Rússia e o Irã se torna cada vez mais próxima. Disso, analista, segundo o especialista, não se deve esquecer que o Irã se juntou recentemente ao BRICS, o que obviamente fortaleceu o Teherã em um contexto de tensões entre Washington e Tel Aviv. Ainda conforme Rosales, o tratado russo-iraniano envia uma mensagem aos Estados Unidos justamente para desencorajar e dissuadir Washington em tentar qualquer incursão armada contra o Irã. A mensagem é: vamos respeitar uns aos outros, eu vou marcar meu território aqui, minha influência, vou marcar meus aliados, assim como vocês marcarão os seus. É uma mensagem para pessoas como Marco Rubio, indicado por Trump para ser secretário do Estado dos Estados Unidos, assim como o próprio secretário de Defesa dos Estados Unidos disse. Para o professor César Souto Morales, pesquisador de relações internacionais da UNAM, a presença de Moscou na região do Oriente Médio sai fortalecida pelo acordo e é gerado um contrapeso que dará maior estabilidade para uma área caracterizada por conflitos de longa data. Segundo especialistas, a cooperação nuclear entre as duas nações também proporciona um melhor equilíbrio entre as potências mundiais. É preciso levar em conta que Israel tem entre 200 e 400 armas nucleares, não permitiu e não permitirá que a Agência Internacional de Energia Atômica verifique suas instalações nucleares, que aparentemente são clandestinas, afirmou Rosales. Isso cria um profundo desequilíbrio da região, e é por isso que a Rússia apoia o Irã, que também está sujeita a sanções e bloqueios do Ocidente, para que ela possa continuar seu projeto nuclear. Acrescentou: para Souto, o acordo é uma medida para impedir que potências ocidentais continuem a assediar o Irã. Toda vez que a Rússia assina um tratado com um país do Oriente Médio, neste caso o Irã, ela impede a interferência de potências ocidentais na região. Explica: a cooperação internacional e o multilateralismo estão sendo fortalecidos e o unipolarismo dos Estados Unidos está sendo gradualmente minado, acrescentou o internacionalista. O acordo prevê a construção de 2 novas unidades de usina nuclear de Bushehr, que, segundo o presidente Putin, contribuirão significativamente para o fortalecimento de segurança energética do Irã. Atualmente, o Irã tem uma usina nuclear em operação, a usina nuclear de Bushehr. Sua primeira unidade, concluída com assistência russa, foi conectada ao Sistema Nacional de Energia em setembro de 2011. A construção do segundo reator começou em outono de 2019, em um contrato também assinado para a construção de um terceiro. Davi Garcia Contreras, internacionalista da UNAM. Diz que, embora o objetivo do programa nuclear iraniano seja a geração de energia elétrica, há também um elemento de dissuasão. Os especialistas enfatizaram que parceria estratégica entre Moscou e Teherã representa um passo à frente no processo em direção à globalidade multipolar e um golpe na hegemonia dos Estados Unidos. Essa política, não só da Rússia, mas também de seus aliados, os BRICS da China, vem transformando gradualmente a ordem internacional que surgiu após a Segunda Guerra Mundial. Está praticamente sendo criada uma nova arquitetura global, algo novo, mas as mudanças não são vistas tão rapidamente, afirmou Souto. Segundo ele, o acordo com o Irã faz parte do objetivo da política externa da Rússia de continuar como
um dos centros influentes do mundo nessa criação de uma nova ordem mundial mais justa, que não haja uma potência hegemônica que dita o que deve ser feito no mundo. O acordo é um passo em direção ao objetivo do multilateralismo e uma posição ao mundo unipolar, que era liderado pelos Estados Unidos, explica Soto. Garcia Contreras acrescenta ainda que esse acordo mostra o progresso no fortalecimento dos laços entre os dois atores importantes fora do Ocidente, uma superpotência, a Rússia, e uma potência média, o Irã. A mensagem é clara: o crescimento do multilateralismo. Nova implantação de armas nucleares dos Estados Unidos na Europa põe em causa a natureza da OTAN. Os Estados Unidos iniciará a implantação de uma nova geração de suas bombas nucleares em bases na Europa. Qual é o sinal que a implantação envia a Moscou? Pergunta. Que impacto terá sobre a segurança estratégica na Europa? Pergunta. A Sputnik continuou um analista sem comentário sobre a questão. Nos últimos anos surgiram relatos sobre os planos dos Estados Unidos de reimplantar as nucleares táticas na Inglaterra na base da Força Aérea Real em Lakenheath, embora nenhum anúncio oficial tenha sido feito até o momento. Já nesta semana, Rio Rubri, chefe da Administração Nacional de Segurança Nuclear dos Estados Unidos, revelou em uma palestra no Instituto Hudson que o exército norte-americano já está implantando novas bombas B-6112 no quadro da organização da OTAN. Nossa parceria estratégica com a Inglaterra é muito forte, assim como seu compromisso com a dissuasão nuclear, e juntos avançamos em nossa visão sobre a resiliência da cadeia de suprimentos crítica. A OTAN é forte, acrescentou Rubri. A B-6112, também conhecida como B-61 Mode 12, é a mais recente atualização do projeto da bomba de gravidade nuclear de potência variável dos Estados Unidos, lançado pela primeira vez no final da década de 1960. A Mode 12 está preparada para substituir as variantes Mode 3, 4 e 7 mais antigas de arma da arma, e apresenta uma potência de 0,3 a 50 kilotons. Variantes mais antigas da munição estão atualmente instaladas na Bélgica, Alemanha, Itália, Holanda e Turquia. A OTAN aprovou as armas para serem usadas por membros selecionados da aliança como parte dos acordos de compartilhamento nuclear do bloco. O anúncio da instalação de bombas na Europa tinha como objetivo sinalizar a Moscou que a OTAN e particularmente a Inglaterra estão preparados para qualquer ataque a qualquer país da OTAN. No entanto, mostrou o quanto os países da Europa Ocidental e a Inglaterra se tornaram protetorado dos Estados Unidos. A instalação das armas nucleares, segundo ele, mais uma vez ressalta como a OTAN evoluiu não para uma aliança defensiva, mas para uma aliança ofensiva, com as bases em que as bombas são armazenadas como alvos óbvios para a Rússia. No caso de uma escalada mortal, Maloff espera que, em seu segundo mandato, Trump reavalie de modo completo a implantação de bases dos Estados Unidos por toda a OTAN, especialmente na Alemanha e Inglaterra. O ex-analista do Pentágono afirma que não só a expansão do bloco para as fronteiras russas, mas a própria existência da Aliança Atlântica, criada após a Segunda Guerra Mundial para se opor à União Soviética, tem sido um desastre para a segurança europeia. Acho que é o começo do fim da OTAN. Como a conhecemos, esse ciclo perene tem que acabar. E como nem sequer temos uma defesa contra a tecnologia hipersônica, isso realmente mostra que estamos atingindo um ponto muito perigoso de escalada. A implantação de novas armas nucleares, a retirada dos Estados Unidos do Tratado de Força Nuclear de Alcance Intermediário, fechado ainda em 1987, e vários outros fatores tornaram a Europa um lugar mais perigoso, opinou Malov. De acordo com ele, tais ações prejudicam ainda mais a segurança e tornam o Ocidente mais vulnerável a ataques. Trump versus Maduro, segundo round, o que os Estados Unidos querem da Venezuela? Pergunta. Assessores de Trump revelaram a Axios, sob condição de anonimato, no sábado 18 de 2025, que o presidente eleito, que passou boa parte do seu primeiro mandato tentando derrubar o presidente venezuelano Nicolás Maduro, não perdeu sua obsessão em relação à nação latino-americana. A Sputnik explica que está em jogo no confronto iminente. O que Trump quer? Pergunta. A Venezuela tem muito petróleo. Na verdade, com mais de 300 bilhões de barris de reservas comprovados, o país tem o maior estoque de petróleo inexplorado do planeta Terra. Algumas empresas de energia dos Estados Unidos e da Europa têm permissão para operar na Venezuela, mas Washington gostaria de desregulamentar suas atividades, reduzir os impostos sobre os lucros e expandir a produção. Além do petróleo, a Venezuela tem uma vasta riqueza mineral inexplorada, de terras raras, minério de ferro, ouro, bauxita, diamantes, o metal tecnológico, coltan, que o falecido líder venezuelano Hugo Chávez apelidou de ouro azul. Além dos recursos, a febre de Trump pela Venezuela pode estar relacionada à sua obsessão com o destino manifesto de Washington. Em uma versão do século XXI da doutrina Mauro, quer uma, quer outra, está repleta de riscos para as nações do hemisfério ocidental que buscam escapar da hegemonia dos Estados Unidos.
A Venezuela está fora da órbita dos Estados Unidos desde o final dos anos 1990 e forjou parcerias econômicas e de segurança estreitas com a China, o Irã e a Rússia. O governo Bush tentou dar um golpe em Chaves em 2002. Em 2018, o ex-assessor de Trump, Joe Bolton, rotulou a Venezuela, Cuba e Nicarágua de troika da tirania, sinalizando os planos de Washington pressionar por uma mudança de regime. Em 2019, os Estados Unidos aplicaram sanções esmagadoras à gigante petrolífera venezuelana PDVSA, apreendendo bilhões de barris em ativos no exterior e tentando sufocar as exportações. Em 2020, uma tentativa bizarra de um grupo de mercenários de sequestrar Maduro, a propriedade de Baía dos Leitões, deu comicamente errado, deixando 6 mercenários mortos e 91 capturados, incluindo 2 norte-americanos. Com Trump se cercando de falcões hostis à Venezuela, como Marco Rubio e Mike Waltz, nuvens de tempestade estão se formando para uma nova rodada de confrontos entre Washington e Caracas. Estados Unidos e a União Europeia admitem que danos nos cabos do Báltico resultaram de acidentes e não de ações da Rússia. Após uma série de incidentes envolvendo rompimento de cabos no Mar Báltico, o consenso emergente entre as agências de inteligência dos Estados Unidos e da Europa é de que os cabos foram danificados por acidentes sem qualquer relação com a Rússia. A OTAN anunciou planos para aumentar as patrulhas do Mar Báltico após uma série de incidentes envolvendo o rompimento dos cabos de telecomunicações e energia da região. Inicialmente atribuídos a uma campanha híbrida russa contra a Europa, várias autoridades disseram ao Washington Post neste domingo, 19 de 1 de 2025, que as investigações não encontraram nenhuma indicação de que os danos causados por embarcações comerciais arrastando suas âncoras pela infraestrutura subaquática o fizeram intencionalmente sob a direção de Moscou. Em vez disso, as autoridades disseram que as comunicações interceptadas e outras informações confidenciais foram causadas por tripulações inexperientes servindo a bordo de embarcações mal conservadas. As investigações estudaram 3 incidentes envolvendo o Eagle S, um petroleiro apreendido pela Finlândia no final de dezembro, após a embarcação ter sido acusada de arrastar sua âncora pela linha de energia Esterlink 2, que liga a Estônia à Finlândia. O presidente finlandês Alexander Stubb afirmou anteriormente que o incidente estava definitivamente ligado à Rússia. O Limpeng 3, um graneleiro chinês acusado de cortar 2 cabos de fibra óptica no Mar Báltico em águas suecas em novembro, que foi recebido por mais de um mês em uma rota de navegação dinamarquesa. Durante a investigação, o ministro da Defesa alemão Boris Pistorius chamou um incidente de sabotagem o New Polar Bear, um navio registrado em Hong Kong que danificou o oleoduto Baltic Connector, que liga a Finlândia à Estônia em outubro de 2023. A China reconheceu a responsabilidade do navio pelos danos em agosto passado. A conclusão de que a Rússia não foi responsável por atacar a infraestrutura do Báltico é um tanto surpreendente, dado o ato da inteligência ocidental de culpar Moscou primeiro e fazer perguntas depois, exemplificado pela alegação de que a Rússia explodiu sua própria infraestrutura de gasodutos Nord Stream corrente do Norte em 2022. A adaptação às grandes mudanças, os novos desafios da guerra moderna, Big Change, está sobre nós. E a taxa está acelerando. Devemos nos adaptar rapidamente e abrangentemente em todo o nosso empreendimento de segurança nacional, incluindo o setor industrial de defesa. Devemos aprender a nos sentir confortáveis com a mudança contínua e liderando-a. A ASA abriga o maior desafio, a política de defesa nacional, a estratégia de conceitos operacionais da América. Nossos aliados formam principalmente a primeira cadeia de ilhas, voltadas para os mares da China Oriental e Meridional. Uma guerra com a China ou a Rússia não é improvável. Ela pode acontecer a qualquer momento e inclui o potencial para uma grande guerra em curto prazo. Estamos em um período de mudanças rápidas, aceleradas e profundas na geopolítica, economia e tecnologia, principalmente na tecnologia de armas. Temos trabalho a fazer em nossa base industrial de defesa. Nós não somos mais o arsenal da democracia. Tivemos que apelar aos nossos aliados para fornecer a munição de artilharia, porque não podíamos produzi-las nas quantidades necessárias. A era de superioridade aérea e marítima incontestável certamente acabou, como demonstrado pelo enorme projeto de dragagem e construção da China nas águas internacionais do mar da China Meridional. Nossas forças armadas devem se adaptar rapidamente às novas realidades de vigilância onipresente, generalizada e de armas de alta velocidade precisas à distância. Sobrevivemos a Big Change, antes particularmente na Ásia. Pode ser útil olhar para trás. Para o que fizemos então? E encontrar lições para hoje. Como é bem sábio, durante a Segunda Guerra Mundial no Pacífico, nós enfaticamente validamos nosso conceito operacional pré-guerra de tomar o controle dos mares e do ar. Ironicamente, as nuvens em forma de cogumelo sobre Hiroshima e Nagasaki, a assinatura dos documentos de rendição no Congresso do Missouri significaram que nosso conceito estratégico na Segunda Guerra Mundial não era mais significativo ou convincente para o público. A Marinha dos Estados Unidos possuía a maior frota de sua história e tinha menos motivos para manter uma frota tão significativa como sempre.
Os 15 navios de guerra, 100 porta-aviões, 70 cruzadores, 350 contra-torpedeiros, mais de 100 navios anfíbios e 200 submarinos da Marinha dos Estados Unidos flutuavam em virtual esplendor solitário sobre as águas da Terra. Os críticos não demoram a declarar o fim da Marinha Americana. O general comentou: manter uma marinha de cinco oceanos para lutar contra um oponente sem oceano é uma perda tola de tempo, homens e recursos. Outro: por que devemos ter uma marinha? Pergunta: não há inimigos para ela lutar, exceto aparentemente a força aérea do exército. As coisas não saíram inteiramente como os generais furiosos recomendaram, e certamente muitas coisas nesta turbulenta era do pós-guerra. O NSC-68, um documento notavelmente curto para os padrões atuais, com 58 páginas, estabeleceu uma estratégia abrangente, uma teoria de vitória para a Guerra Fria emergindo da turbulência do final dos anos 1940, apresentado ao presidente Truman em abril de 1950. Escreveu possíveis escolhas políticas, um retorno ao isolamento, guerra e esforços diplomáticos de negociações contínuas ou a rápida construção da força política, econômica e militar do mundo livre. A última escolha se aliou ao Acordo de Bretton Woods de 1944, enquanto a liderança ponderava as escolhas Kim Il-sung da Coreia do Norte com apoio soviético invadiu a Coreia do Sul em 25 de junho de 1950. A Coreia não fazia parte do nosso planejamento de segurança, mas o presidente Truman, temendo a possível precedente para a Europa de uma perda da Coreia para a agressão comunista nua e crua, respondeu prontamente. O ambiente sem plano, enquanto se desmobilizavam, reorganizavam, lutavam com papéis e missões para o serviço, as forças dos Estados Unidos responderam da melhor forma que puderam. As forças dos Estados Unidos foram enviadas para a Coreia do Japão e dos Estados Unidos. Nós encarregamos um comandante famoso, Douglas MacArthur, que era grande demais para falir. No jargão de hoje, com a missão, as novas Nações Unidas resolveram se juntar à luta com forças retiradas de 16 países, graças à ausência do representante soviético de seu veto quando a questão foi decidida. Como é bem sábio, os primeiros meses da guerra incluíram mais do que alguns engajamentos quase fatais, enquanto lutávamos para evitar sermos expostos ao continente asiático por um exército que não existia no dia da vitória sobre o Japão em 1945. Nós nos comprometemos com algo novo e inesperado, uma guerra limitada com objetivos limitados sob uma ameaça nuclear a menos de 5 anos de exigir rendição incondicional dos nossos inimigos. Revertemos nossa política de ocupação com o Japão. Percebemos que um Japão bem-sucedido era necessário para resistir à pressão comunista. Fora estava o objetivo de desarmamento total japonês. Foi o surgimento gradual de uma força de defesa japonesa armada da Polícia Nacional. Assinamos o Tratado de Segurança entre os Estados Unidos e o Japão em São Francisco em 1951. Entre outras coisas, isso encerrou formalmente nossa ocupação pós-guerra no Japão, exceto pela prefeitura de Okinawa, onde os Estados Unidos permaneceram como potência ocupante até 1972. A aliança militar duradoura entre os Estados Unidos e o Japão começou. Também nos sentimos confortáveis operando de nossos santuários offshore, particularmente o Japão. Nossa superioridade aérea e marítima incontestável foi explorada tanto de uma presença naval móvel offshore, juntamente com a projeção de poder e sustentação do Japão seguro. A Coreia do Norte e a China não tinham capacidade de projetar poder para o mar. E o mar e o ar eram espaço da manobra seguro para os Estados Unidos. O papel de santuário do Japão levou à sua designação como lar formal do comando da retaguarda da ONU. 7 bases no Japão ainda hasteiam a bandeira da ONU, junto com as bandeiras japonesas e americanas, sinalizando o compromisso contínuo da ONU. Em pouco tempo, explorar o controle do mar e do ar a partir de uma base marítima móvel e santuários offshore tornou-se um conceito estratégico operacional fundamental e a base da nossa influência política e estratégica. Operações do Pacífico Ocidental. Essa vantagem nos serviu bem no último século. Mas agora isso está ameaçado. Vigilância onipresente e penetrante, juntamente com as armas de alta velocidade precisas a grandes distâncias, ameaça o território, a infraestrutura e as vidas de nossos aliados, bem como nossas forças no mar e em terra. O ambiente atual não é um checkmate, mas não pode ser deixado sem vigilância. Ele exige uma resposta abrangente em todo o nosso governo e indústria, como aquela criada em resposta ao Big Change na era anterior. Podemos fazer isso de novo? Pergunta. O dilema do cruzador classe
Ticonderoga, da Marinha dos Estados Unidos, chegou. Principais pontos e resumos: a Marinha dos Estados Unidos planeja aposentar seus cruzadores restantes da classe Ticonderoga até 2027, priorizando a introdução dos avançados contra-torpedeiros da classe Arlequim Burke do voo 3. Embora os cruzadores ofereçam poder de fogo substancial e capacidades antissubmarinas, a Marinha cita os custos de modernização e necessidade de acelerar novos contra-torpedeiros com radar Spy 6 de ponta e sistema Aegis Baseline. 10. Esses contra-torpedeiros oferecem alcance superior, sensibilidade de defesa aérea e antimíssil integrado. Tendo em mente a expansão naval da China, é fundamental equilibrar o tamanho da frota e a vantagem tecnológica. O Congresso continua dividido, debatendo se deve modernizar e estender a vida útil dos cruzadores ou se deve se concentrar apenas nos contra-torpedeiros voo 3. A decisão da Marinha dos Estados Unidos de acelerar a aposentadoria de seus cruzadores da classe Ticonderoga parece envolver uma contradição, pois é sensata e potencialmente desnecessária, dado que muitos dos navios de guerra ainda são viáveis e capazes de agregar valor à frota de superfície. O serviço espera desativar seus últimos 13 navios da classe Ticonderoga até o final da década ou até 2027 para criar espaço para os destroyers da classe Arlequim Burke de voo 3, que chegam rapidamente. De acordo com o interessante ensaio de 2024 do National Interest, alguns membros do Congresso estão pressionando para manter os cruzadores em serviço por um período mais longo, argumentando que eles trazem poder de fogo, radar e grande potência para a frota de superfície da Marinha. O primeiro navio da classe Ticonderoga foi comissionado em 1983. A Marinha queria atracar partes da frota para permitir reparos e atualizações. Outro motivo pode ter sido a redução dos custos operacionais da carga logística de manter os navios operacionais. Em 1994, 27 cruzadores da classe Ticonderoga foram construídos e pelo menos 14 já foram aposentados. No início deste ano, um ensaio do USNI explicou que mais 4 cruzadores foram aposentados este ano: USE Vicksburg, USE Coupens, USE Antietam e USE Leyte Gulf. Ao mesmo tempo, a Marinha estendeu a vida útil mais 3 cruzadores da classe Ticonderoga programados para serem desativados em 2026. Esses navios de guerra foram estendidos até 2029, de acordo com o relatório de novembro de 2024 no Stars and Trips. O jornal diz que USE Gettysburg, USE Chosin, USE Captain, St. George agora operarão até 2029. Os custos de modernização foram citados pela Marinha Americana como fator-chave das decisões sobre a classe Ticonderoga, juntamente com o ritmo da chegada de contra-torpedeiros do voo 3. Essa decisão é complexa e ambígua porque, embora a atualização e a modernização dos cruzadores possam ter sido proibitivas e retirado, o orçamento de outros programas de alta prioridade pode fazer sentido manter uma frota tão significativa quanto possível. Modernizar e manter esses navios de guerra de alta potência faz sentido em um ambiente de ameaça em que a China agora opera uma marinha maior que a dos Estados Unidos. De fato, a qualidade importa tanto quanto, se não mais, que a quantidade. Mas os cruzadores da classe Ticonderoga trazem poder de fogo adicional substancial, guerra de superfície, capacidade antissubmarina para a frota. Por estas razões, pode parecer fazer sentido renovar e essencialmente manter alguns navios de guerra em serviço. Por outro lado, há uma quantia finita de dólares no orçamento de desenvolvimento de uma frota de superfície. A Marinha contratou 10 contra-torpedeiros DDG-51 Flight 3 para chegar a um ritmo acelerado nos próximos anos. Caso um esforço para modernizar e manter os cruzadores da classe Ticonderoga em pé se prejudique ou simplesmente enfraqueça a iniciativa DDG-51 Voo 3 da Marinha, os navios devem ser aposentados rapidamente. Os contra-torpedeiros da classe Arlequim Burke da Marinha dos Estados Unidos Voo 3 devem ser rapidamente colocados em serviço operacional à medida que introduz tecnologia de ponta. Esses navios de guerra são os DDG-51 mais avançados que já existiram, pois são construídos com nova energia de bordo, tecnologia de resfriamento, computação, poder de fogo e um radar AN Spy 1 que mudam o paradigma. As variantes mais recentes do radar AN Spy 6 da Raytheon podem detectar objetos de ameaça com metade do tamanho a 2 vezes a distância. O radar AN Spy 6, naturalmente chamado Air and Missile Defense Radar, é projetado para localizar e discriminar simultaneamente vários rastros. O Spy 6, como é chamado, é exponencialmente mais poderoso e sensível do que o radar AN Spy V1 incorporado aos cruzadores da classe Ticonderoga.
O primeiro contra-torpedeiro do voo 3 a chegar foi o Jack Lucas, um navio de guerra projetado com radar traseiro Spy 6, que mudou o paradigma. A tecnologia relatada pelos desenvolvedores da Raito como sendo 5 vezes mais forte que as variantes anteriores. O Flying 3S também tem um novo sistema de radar e controle de fogo baseado em software e hardware chamado Aegis Basel 10. Isso impulsionará uma nova capacidade técnica para o navio combinar guerra aérea e defesa contra mísseis balísticos em um único sistema. Em uma época em que as ameaças se apresentam cada vez mais em distâncias muito maiores devido ao avanço de sensores e armas, um radar muito mais sensível, de longo alcance e alta fidelidade é essencial para os contra-torpedeiros da Marinha dos Estados Unidos. Dadas essas vantagens, é sensato que a Marinha dos Estados Unidos invista seus dólares e energia de desenvolvimento no surgimento do Flying 3 DDG-51. A aliança política e militar mais poderosa do mundo apresenta um novo porta-aviões nuclear que vai mudar qualquer confronto no mar graças às suas 80 mil toneladas de reatores nucleares de última geração. Enquanto continuam os detalhados estudos preliminares de design do porta-aviões da Marinha Francesa de nova geração, Pang, as características do navio estão cada vez mais claras, começando por sua tonelagem, que será um pouco superior à estimativa inicial de 75 mil toneladas. As ambições da França de entrar em uma nova era de poder naval estão dando um passo importante com a confirmação da Direção-Geral de Armamento dos primeiros pedidos para o sistema de propulsão nuclear do futuro porta-aviões Porte-Avions Naval Generation da Marinha Francesa. A Marinha Francesa vai contratar uma rede de fornecedores e subcontratados industriais do setor nuclear no âmbito de um contrato importante de 600 milhões de euros. Esses pedidos cruciais lançam as bases para a fabricação de elementos-chave essenciais para o sistema de propulsão, pavimentando o caminho para a construção de todo o porta-aviões. O Grupo Naval, a principal empresa francesa de defesa, desempenha um papel fundamental nessa tarefa, supervisionando a industrialização e produção dos principais componentes nas salas de caldeiras nucleares. Suas responsabilidades se estendem a múltiplos locais, incluindo Cherbourg e Nantes. Além disso, Chatriens de Atlantique supervisionará a modificação de suas instalações industriais localizadas em Saint Nazaire para adaptá-las à fase de construção. A Technip Atomic, contratante principal das salas de caldeiras nucleares com sede em Aix-Provence, será responsável pelo design e supervisão industrial necessário para o processo de construção. A operação é crucial para a França em seus planos de iniciar a construção de um porta-aviões de nova geração, conhecido como Porte-Avions de Nouvelle Generation, Pang. O projeto iniciou seus estudos preliminares em outubro de 2018. Esses esforços foram seguidos por amplos estudos de mitigação de riscos e inovação. Entre janeiro de 2021 e dezembro de 2023, juntamente com estudos preliminares de design do primeiro trimestre de 2021 ao primeiro trimestre de 2023, o programa Pang agora está na fase de definição, que está previsto para ser concluído em dezembro de 2025. Com o marco da revisão funcional do sistema, a decisão de avançar para a fase de desenvolvimento e produção está prevista para o final de 2025 ou início de 2026, iniciando uma década de atividades entre 2026 e 2036. Nesse período, a Marinha Francesa estão previstos vários marcos críticos, como a revisão preliminar do design do quarto trimestre de 2028, a revisão crítica do design no quarto trimestre de 2029, início dos primeiros testes de mar no final de 2035 ou início de 2036. A entrega e a entrada em serviço do porta-aviões estão previstos para o final de 2036, ou início de 2037, ou final de 2037, ou início de 2038, respectivamente. O Porte-Avions Naval Generation, Pang, um porta-aviões futurista de propulsão nuclear que substituirá o atual Charles de Gaulle em 2038, promete ser uma maravilha da engenharia com poder e capacidades incomparáveis que consolidarão a posição da França como potência marítima das próximas décadas. O Pang representa um avanço significativo da tecnologia naval, com um deslocamento inicial previsto de 75 mil toneladas, já a caminho das 80 mil e dimensões de 310 metros de comprimento e 85 metros de largura. Em seu ponto mais largo, o navio supera seu antecessor. Impulsionado por 2 reatores nucleares de última geração fornecidos pela Technip Atomic, o Pang terá 3 eixos motores, garantindo maior manobrabilidade e agilidade, apesar de ter um eixo a menos do que seus homólogos americanos de maior porte. O sistema de propulsão nuclear do Pang permitirá que ele mantenha uma velocidade de resistência excepcionais, com capacidade para permanecer no mar por até uma década sem reabastecer a marinha.
A chave para a superioridade do PENG será seu armamento avançado e a sua frota de aeronaves. O porta-aviões está projetado para abrigar cerca de 30 caças de última geração, o Rafale M, com até 3 E-2D Advance High-Kiwis e uma frota de drones. O PENG, equipado com 2 ou 3 catapultas eletromagnéticas de 90 metros fabricadas pela General Atomics, será capaz de lançar aeronaves com eficiência e precisão. O projeto conta com a supervisão da Comissão de Energia Atômica, que garantirá a perfeita integração e operação dos reatores nucleares do PENG. Os reatores serão projetados para reabastecimento apenas uma vez a cada 10 anos. O porta-aviões avançará graças a um sistema de propulsão de última geração com reatores nucleares K-22, projetado para fornecer entre 220 e 230 MW. Isso permitirá que o navio atinja velocidade de 30 nós e utilize sistemas avançados como e-mouse e armas de energia dirigida. A adoção da propulsão nuclear oferece várias vantagens em relação aos métodos convencionais, incluindo maior resistência devido à menor necessidade de reabastecimento e maior disponibilidade. Com este último contrato serão adquiridos os materiais avançados necessários para a propulsão nuclear do navio, especialmente componentes como câmeras de caldeiras, estruturas de contenção e sistemas de conversão de energia a vapor. Futuro da aviação militar sustentável. A Força Aérea da Noruega realizou o primeiro voo de um caça F-35 com combustível sintético, um marco histórico na busca por uma aviação militar mais verde e ecológica. Caças F-35 Lightning II da Força Aérea da Noruega alcançaram um feito inédito ao contemplarem seu primeiro voo utilizando combustível sintético para turbina de aviação. Na estação aérea de Orland, este avanço reforça o compromisso com a sustentabilidade no setor de defesa, marcando a primeira vez que essa tecnologia inovadora da frota norueguesa de F-35, uso de combustíveis alternativos, representa um passo significativo na redução de dependência de combustíveis fósseis, atendendo às demandas estratégicas Lockheed Martin de seus parceiros internacionais. O uso de SAFTs no caça F-35 da Força Aérea foi aprovado após rigoroso teste de desempenho com confiabilidade. Esta autorização permite que a aeronave opere com até 50% de combustível sintético misturado ao combustível de aviação convencional, ampliando a flexibilidade logística em missões críticas, produzidos a partir de fontes renováveis como subprodutos agrícolas e óleos residuais e de fontes não renováveis como carvão e gás natural. Esses combustíveis oferecem alternativas mais sustentáveis sem comprometer o desempenho operacional. De acordo com a Lockheed Martin, o desenvolvimento e a integração dos combustíveis sintéticos são parte essencial de uma estratégia maior que busca garantir a segurança energética e a adaptabilidade em cenários desafiadores. Ao diversificar as fontes de energia, os SAFTs permitem que uma aviação militar opere em situações onde combustíveis convencionais possam ser escassos ou inacessíveis, aumentando assim a resiliência das missões. O programa F-35 é um exemplo claro de como a inovação tecnológica e a sustentabilidade podem andar de mãos dadas na Força Aérea. Chansey, vice-presidente do programa F-35 da Lockheed Martin, destacou a importância dessa transição. Os combustíveis sintéticos oferecem flexibilidade operacional, mantendo o alto desempenho exigido pelo F-35 Lightning II. A diversificação é essencial para garantir a prontidão das Forças Armadas em quaisquer condições. Essa nova abordagem também apoia as metas do Departamento de Defesa dos Estados Unidos, que busca implementar soluções mais sustentáveis e inovadoras no campo da aviação militar, além de reduzir a dependência das cadeias de abastecimento tradicionais. Os SAFTs reforçam a segurança energética e ampliam as possibilidades estratégicas em situação de combate ou em operações de paz. Os combustíveis sintéticos da Força Aérea não representam apenas um avanço técnico, mas também um compromisso com as metas de sustentabilidade globais. Sua adoção demonstra que a defesa pode se modernizar sem abrir mão de eficiência ou segurança. O uso de SAFTs pelos caças F-35 é um marco na integração de práticas sustentáveis, provando que a inovação na aviação militar pode atender tanto às questões estratégicas quanto às demandas ambientais. Revelado o novo arsenal militar que Israel, Alemanha e Inglaterra vieram oferecer secretamente para o exército brasileiro, que promete revolucionar as Forças Armadas brasileiras. Entre eles, o poderoso Davi Sling, ou Estilingue de Davi. Israel, Alemanha e Inglaterra estão prestes a mudar o jogo com um arsenal militar secreto que pode revolucionar a capacidade das Forças Armadas brasileiras.
Em uma negociação mantida a 7 chaves, as maiores potências mundiais apresentaram ao exército brasileiro um leque de tecnologia de ponta, incluindo o impressionante Davi Sling, ou Sling de Davi de Israel, capaz de neutralizar ameaças a longa distância. Mas isso é apenas o começo. A Alemanha surpreendeu com o sistema Iris-T-SL, reconhecido por sua precisão e alcance, enquanto a Inglaterra trouxe o avançado sistema EMADS, que já protege algumas das maiores potências europeias. Descubra como essas novas alianças estratégicas prometem revolucionar as Forças Armadas e colocar o Brasil em um novo patamar de defesa e segurança. Três empresas fabricantes de material de emprego militar fizeram no último semestre de 2024 uma visita à ESAI, Escola de Artilharia de Coste Antiaérea, na cidade do Rio de Janeiro, com o objetivo de apresentarem os seus portfólios de material de defesa, sobretudo no que diz respeito à bateria de artilharia antiaérea da faixa de média altitude e alcance. O Exército Brasileiro está em busca de um modelo que será essencial para proteger instalações militares e infraestruturas estratégicas do Brasil, e certamente a ESAI é parte importante nesse processo decisório. A primeira empresa a apresentar os seus materiais foi a estatal israelense Rafael Advanced Defense Systems. Compareceram a ESAI o coronel de reserva do Exército Brasileiro, Edson Ferreira Carneiro, que é o representante da Rafael no Brasil, e os senhores Eran Kinan e Avin Klingel, gerente e consultor da empresa israelense, respectivamente. A Rafael é produtora do famoso sistema de artilharia antiaérea de baixa altitude, alcance, Iron Dome ou Dome de Ferro, projetado especificamente para defender Israel contra ataques de foguetes de curto alcance, projetos de artilharia. Entretanto, a foto acima da apresentação nos dá uma pista de que não foi o Iron Dome que a Rafael veio oferecer ao Exército Brasileiro. Na foto está claramente o sistema de artilharia antiaérea Davi Sling, ou Sling de Davi, produzido pela Rafael, em parceria com a empresa norte-americana RTX, que é uma gigante de capital aberto. O Davi Sling é um sistema de artilharia antiaérea que pode engajar e destruir alvos voando na faixa de até 150 mil pés de altitude, o equivalente a 45 km na vertical, e uma distância de até 300 km na horizontal. Isso classifica como um sistema de artilharia antiaérea de grande altitude e alcance, embora ele seja o mais versátil sistema de artilharia antiaérea da atualidade. Por isso, ele cumpre a missão de artilharia antiaérea de média altitude e alcance dentro do sistema de camadas de artilharia antiaérea das Forças de Defesa de Israel. Até o momento, Israel é o único operador do sistema, que custa em torno de 336 milhões de dólares por bateria, mas já tem pedidos firmes das Forças Armadas da Finlândia, que tem grande interesse, das Forças Armadas da Austrália, dentro daquilo que o Exército Brasileiro está buscando na atualidade, que é um sistema dedicado à faixa de média altitude e alcance. Nos parece que a Rafael também veio renovar a oferta do seu sistema de artilharia aérea Spider, que, embora ainda não seja usado pelas próprias forças de defesa de Israel, é operado por 8 países ao redor do mundo, como Azerbaijão, República Tcheca, Índia, Etiópia, Vietnã e Emirados Unidos. O Spider pode engajar e destruir alvos a altitude de até 52 mil pés, o equivalente a 15 km na vertical, e até 50 km na horizontal. Uma bateria custaria aproximadamente 105,56 milhões de dólares. Após a estatal israelense Rafael Advanced Defense Systems, foi a vez da apresentação da empresa multinacional europeia com sede em Paris, MBDA. Compareceram a ESAI, representando a MBDA, o general de divisão de reserva Márcio Hollande Rey, antigo comandante da própria ESAI, o engenheiro da MBDA Massimo Stini, que é o executivo comercial da MBDA para a América Latina, Ricardo Montovani. Por essa fotografia divulgada, ficou evidente que a empresa europeia ofereceu ao Exército Brasileiro o sistema de artilharia antiaérea de médio alcance e altitude, EMADS, também conhecido como Land Scepter. O EMADS já está em operação nas Forças Armadas Inglesas e é o pacote terrestre de artilharia antiaérea da família de mísseis CAMI, produzidos pela filial britânica da MBDA. Esses mísseis são amplamente conhecidos por fornecer proteção antiaérea em diversos navios de guerra ao redor do mundo, entre eles nas futuras fragatas brasileiras da classe Tamandaré. Os mísseis antiaéreos CAMI podem engajar e destruir um alvo voando a altitude de até 33 mil pés, o equivalente a 10 km na vertical, aí uma distância de até 45 km na horizontal. Uma bateria custaria aproximadamente 111 milhões de dólares.
Durante o governo Dilma, no CEF, a MBDA chegou a oferecer ao Brasil uma parceria com a Vibraz para produzir um sistema de artilharia antiaérea que dispararia os mísseis Kamin a partir do sistema brasileiro de lançamento de mísseis foguete Astros. Mas a proposta não avançou na ocasião. Por fim, foi a vez da apresentação da empresa privada alemã GL Defense, produtor do sistema de artilharia antiaérea de média altitude, alcance Iris-T-SL, que é a versão terra do famoso míssil AA Iris-T, já empregado pelos caças F-39 Gripen da Força Aérea Brasileira. A empresa foi representada pelo coronel de reserva da FAB, Dante Brandão, e pelo senhor Roland Greiner, que fizeram a apresentação sobre o sistema Iris-T-SL, capaz de engajar e destruir uma ameaça aérea voando a uma altitude de até 65 mil pés, aproximadamente 20 km na vertical, em uma distância até 40 km na horizontal. O custo de uma bateria seria por volta de 120 milhões de dólares. Essas apresentações vêm em um momento em que o Exército Brasileiro também está analisando a proposta indiana pelo sistema Akash-NG, que parece ser a proposta que tem a preferência do comando do Exército. O sistema Akash-NG pode engajar e destruir um alvo voando a altitude de até 59 mil pés, aproximadamente 18 km na vertical, a uma distância até 80 km na horizontal. Uma bateria custaria ao redor de 111 milhões de dólares. A oferta indiana está sendo negociada diretamente governo a governo e viria, a princípio, com transferência de tecnologia para o Brasil poder produzir e manter no todo, em parte, os mísseis Akash em nosso território, com software aberto para que o Exército Brasileiro possa usar no sistema indiano radares de produção nacional e um sistema IFF nacional de identificação de aeronaves aliadas e inimigas. Também haveria como compensação a compra indiana de até 80 aeronaves brasileiras Embraer KC, que seriam construídas na Índia com transferência de tecnologia. O Brasil tem tudo o que precisa para conduzir um sistema de artilharia antiaérea nacional. Temos o lançador Astros, temos um sistema IFF nacional, que é o sistema de identificação de aeronaves aliadas e inimigas. Temos o radar Saber M200 e temos uma parceria firmada com a África do Sul para a produção do Brasil de mísseis a Darter para ser lançados pelo Gripen. A África do Sul já está na fase final de desenvolvimento deste míssil, que poderia ser adaptado para ser disparado do solo pelos Astros. Falta apenas vontade política e iniciativa empresarial para juntar todos esses componentes em um sistema binacional do Brasil e África do Sul. Força Aérea do Japão, Coreia do Sul e Estados Unidos realizam a primeira escolta estratégica de bombardeiros B-1B na região do Indo-Pacífico em 2025. Três nações unem forças para demonstrar poder militar e garantir estabilidade em meio a tensões crescentes com a China e a Coreia do Norte na Ásia.
Em 15 de janeiro de 2025, aviões de combate do Japão, da Coreia do Sul e dos Estados Unidos realizaram um voo conjunto no Indo-Pacífico, escoltando bombardeiros estratégicos B-1B Lancer da Força Aérea Americana. Essa operação, a primeira do tipo no ano, reforça a parceria trilateral de defesa, demonstrando capacidade de resposta rápida a desafios regionais. A formação contou com 2 KC-F2 da Força Aérea de Autodefesa do Japão e 2 F-15K da Força Aérea da República da Coreia, que acompanharam os bombardeiros em operações rotineiras na região. O exercício reflete o compromisso contínuo das três nações em fortalecer a interoperabilidade e a segurança no Indo-Pacífico. A operação trilateral ocorre em um cenário de preocupações crescentes na região. O Japão e os Estados Unidos enfrentam a assertividade militar da China, especialmente no mar sul da China, no disputado arquipélago de Senkaku. A Coreia do Sul, por sua vez, lida com a ameaça direta da Coreia do Norte, incluindo avanços em programas nucleares e testes de mísseis. O B-1B Lancer, peça-chave na estratégia americana, é um bombardeiro de longo alcance, projetado para alta velocidade e precisão, com capacidade para transportar até 34 toneladas de armamentos, incluindo bombas guiadas e mísseis de cruzeiro. Ele é projetado para operar em ambiente de alta ameaça e realizar ataque surpresa. Seu alcance de 11 mil km sem reabastecimento o torna uma ferramenta estratégica vital para o Indo-Pacífico. Essas operações são essenciais para alinhar a estratégia, aumentar a prontidão militar entre os aliados. A integração de forças permite uma resposta rápida e eficaz a cenários de crise, enquanto demonstra força diante de potenciais adversários. A capacidade de coordenar equipamentos e táticas avançadas reforça a posição conjunta das três nações na região. Além disso, exercícios como este destacam a importância da modernização e cooperação entre as forças armadas envolvidas. O objetivo é garantir um Indo-Pacífico livre e aberto, baseado na ordem internacional, promovendo a estabilidade e segurança em território marcado por disputas marítimas e tensões geopolíticas. O voo conjunto é mais um passo no fortalecimento das capacidades defensivas do Japão, Coreia do Sul e Estados Unidos, assegurando que estejam prontos para proteger interesses comuns e responder aos desafios de segurança na região. Com 6% do PIB para a defesa, Lituânia supera os Estados Unidos, 3,4% do PIB, China 1,7% e Brasil 1,1% do PIB. A dissuasão é o melhor caminho para a paz, afirmou o presidente lituano. A Lituânia, país báltico com pouco mais de 2 milhões de habitantes, surpreende o mundo ao anunciar um ambicioso plano de aumentar seus gastos militares para 5 a 6% do seu produto interno bruto, uma decisão usada para colocar a pequena nação à frente dos gigantes como os Estados Unidos e a China em termos de proporção de investimentos em gastos militares. A decisão anunciada pelo presidente lituano, Gitanas Nausėda, tem como objetivo principal fortalecer a defesa nacional e ter uma possível agressão da Rússia. Nausėda foi claro: a possibilidade de agressão militar russa permanece real, mas não é inevitável. Precisamos intensificar significativamente nossos esforços para fortalecer a defesa e a dissuasão, afirmou. Segundo ele, os recursos são cruciais para que a divisão mecanizada do exército lituano atinja a plena capacidade operacional em 2030. Gitanas Nausėda anunciou a medida após a reunião do Conselho de Defesa do Estado, conforme reportado pela emissora local LRT. A decisão de alocar 5,5% do PIB à defesa foi descrita como histórica por Nausėda, que destacou que o investimento é fundamental para enfrentar as ameaças geopolíticas. Hoje tomamos uma decisão verdadeiramente histórica e muito oportuna. Neste nível de financiamento demonstra que entendemos as ameaças provenientes de estados hostis e estamos prontos para agir, disse o presidente. Ele enfatizou que os recursos adicionais serão utilizados para adquirir equipamentos militares modernos como tanques Leopard 2 e sistemas de foguetes HIMARS, além de construir a infraestrutura necessária no país. O investimento maciço em defesa visa principalmente acelerar a formação de uma divisão mecanizada capaz de enfrentar qualquer ameaça. A divisão mecanizada ocupa um lugar central nos planos de defesa da Lituânia e da OTAN. Contudo, devido ao alto custo de equipamentos e à falta de infraestrutura, sua plena operacionalidade até 2030 está ameaçada. Nausėda foi enfático ao afirmar que, sem um aumento no financiamento, a divisão só estaria pronta entre 2036 e 2040. Para atingir as capacidades necessárias dentro do prazo, devemos investir de forma significativa agora. Este investimento não é apenas uma questão de porcentagem do PIB, mas de entender que a dissuasão é o melhor caminho para a paz, afirmou o presidente.
O aumento planejado pela Lituânia contrasta com os gastos militares de outras nações, de acordo com os dados do Instituto Internacional de Pesquisa para a Paz de Estocolmo. Países como a Arábia Saudita, 7,1% do PIB, e a Rússia, 5,9%, estão entre os maiores investidores em defesa em proporção ao PIB. Enquanto potências como os Estados Unidos e China gastam menos em termos relativos, o Brasil, por sua vez, gasta apenas 1,1% do seu orçamento com defesa. Nauseda destacou que o plano não incluirá aumento de impostos para os cidadãos. Não gostaria que o aumento de financiamento de defesa fosse associado a uma maior carga tributária. Acredito que podemos utilizar instrumentos financeiros emergentes da União Europeia, como novos mecanismos de empréstimo e apoio ao desenvolvimento da indústria de defesa, afirmou. Com um novo orçamento, a Lituânia busca não apenas reforçar suas próprias forças armadas, mas também enviar uma mensagem clara à OTAN e à comunidade internacional sobre sua posição estratégica. Não é apenas para fortalecer estatísticas internacionais, esses investimentos são um compromisso com a segurança e um sinal à OTAN de que levamos os desafios atuais muito a sério, concluiu Nauseda. Frente às ameaças, o Brasil reforça defesas com mais 6 estações do avançado sistema de mísseis RBS-70MG da SAB. Diante de um cenário de crescente tensão regional e da necessidade de fortalecer a defesa do espaço aéreo brasileiro, o Exército anunciou a aquisição de 6 estações completas do sistema sueco RBS-70MG, um dos mais modernos e eficazes do mundo para a interceptação de mísseis a baixa altitude. Fabricado pela SAB, a decisão reforça a estratégia de proteção em baixa altitude, fundamental para a segurança de tropas e instalações críticas. O sistema, que já é utilizado pelas Forças Armadas desde 2014, se destaca pela precisão e eficiência, sendo capaz de operar em condições adversas, tanto diurnas quanto noturnas, com alcance de 9 km e capacidade de atingir alvos até 5 km de altitude. O RBS-70MG conta com um guiamento a laser imune à interferência, um modo de rastreamento automático de alvos que reduz a carga de trabalho dos operadores. Essa nova aquisição soma-se a um esforço contínuo para modernizar a defesa aérea do Brasil, que também considera o desenvolvimento do sistema de maior alcance como a KH-NG da Índia, com capacidade de cobertura de até 100 km. Além dos 6 postos de tiro, o contrato inclui simuladores e acessórios para treinamento, aumentando a capacidade operacional do Exército Brasileiro. A escolha pelo RBS-70MG reflete a confiança nas soluções da SAB, que já entregou mais de 18 mil mísseis para 19 países. A defesa do espaço aéreo brasileiro avança, mas ainda há desafios. Os especialistas defendem a necessidade de ampliar o arsenal com sistemas de médio alcance para proteger a vasta extensão territorial do Brasil.